pontos, 28 graus de temperatura. Voltamos com o programa Contraponto. Só para justificar, não é que eu pedi para o Bobato sair do lugar. Ele saiu por conta? Ele trocou, ele foi já para a cadeira, ocupou o lugar do Chico. Vice-prefeito Newton Bobato, bom dia, meus parabéns. Bom, sabe a estima que nós temos por você, né? Desde sempre de vereador, né? Independente de ter votado você ou não, alguma vez na vida, eu sempre chamava o meu vereador Bobato, né? E abrir o telefone também para os ouvintes que queiram falar alguma coisa, por favor. Pode ligar 3026 8020. Parabenizar. A gente estava com um tempo rápido e andando corrido com o prefeito eleito, Chico, porque ele tem agora foi para a RPC, né, Bobato? Foi para a RPC que tem uma entrevista lá. E o Bobato ficou conosco aqui, aí eu podia esperar mais um pouquinho. Bobato, parabéns. Bom dia, Dante, bom dia, Cida, bom dia, Nélia, bom dia, Eli, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui. Já participei diversas vezes do Contraponto e é um prazer imenso no primeiro programa que participamos ser aqui de novo. E participou em horas boas, em horas ruins, horas que a Câmara pegava fogo, em situações complicadas, eu de saia justa? Que na vida política você não pode fugir de nenhum debate, entendeu? Todos eles. Senão se você fugir, para que você se chama em público? Uhum. Se propor a disputar carga eletiva, disputar cargo público, é isso, é enfrentar o debate. Quem se esconde não tem que fazer outra coisa da vida e não disputar cargo público. É verdade. 11h44, Bobato, chegou algum momento que esperava que não ia conseguir, que estava muito apertada, que chegou isso ou não? Você tinha certeza que a chapa de vocês ia ser vencedora? Certeza nunca tem, porque você não tem eleição ganha de véspera, né? Mas o acompanhamento, as pesquisas sérias que foram feitas, vocês acompanharam isso, as pesquisas, os vários 3 ou 4 institutos diferentes que fizeram pesquisas, que davam mais ou menos o mesmo número nos últimos 15, 20 dias. Então, tinha um índice de confiança muito alto. Agora, tanto é que não existe eleição ganha de véspera que nós trabalhamos cada vez mais. Se o índice dava 51%, nós vamos chegar aos 54%, porque nós temos que garantir não só a eleição, como garantir a respeitabilidade da eleição, ou seja, que a eleição fosse realmente feita, que a população realmente nos ouvisse, que a população realmente acreditasse no que estavam falando, que a população tivesse uma leitura clara das nossas propostas, do nosso projeto, de qual era a nossa intenção, para que a maior parte possível do eleitor votasse em nós, porque isso dá, além de ser uma honra, dá credibilidade, e claro que aumenta a responsabilidade, mas dá muita credibilidade para o governo. Eu achei, todo mundo, né, sabe que essa campanha ela foi muito troca de acusações, né? Uma campanha que eu não gosto, eu acho que o eleitor não gosta mais. Aquele negócio de bater para conseguir voto, eu acho que não funciona mais, né? Vai contra, né? E teve troca de tiro para tudo quanto é lado também, não é? Foi o Felipe contra o Chico. Vamos ser justos. Nós respondemos algumas coisas. Mas a acusação mesmo, nós não fizemos assim. Nós respondemos algumas coisas que tinha que responder. Não só no programa eleitoral ou entrevistas, Bobato, mas em volta de tudo, rede social. E daí eu acho que já não é nem o pensamento da coordenação da campanha, mas são os cabos eleitorais que se degladeiam entre si. Eu acho que não vai, né? Eu acho que perde tempo e eu acho que o povo não aceita. Mas tem arestas aí, né? E eu sei que na sequência, agora o negócio é olhar para aquilo que vem pela frente, mas ainda esse é o momento de perguntar. Em relação à campanha, às acusações, as coisas de bastidor, o Chico disse agora há pouco, de muita coisa baixa, suja, fica a coisa mal resolvida ou de que forma se resolve isso para poder ter, quem sabe, um tempo diferente, novo, ou colocando cada coisa no seu devido lugar? A leitura minha do Chico, isso eu fiz, por exemplo, na eleição de 2012, com uma situação parecida com essa, vamos pegar do Randas Vilela. Eu entrei na Justiça e deixei a Justiça resolver. E agora, várias coisas que aconteceram na campanha, a nossa tese é continuar na Justiça. Ou seja, não deixar algumas acusações falsas, algumas montagens feitas gratuitamente, porque coisas que foram feitas, elas continuarão na rede se deixarmos quieto. Isso não tem nada a ver com o processo administrativo, com o processo político, não haverá uma caça às bruxas, não haverá vingança sob o ponto de vista administrativo da construção do projeto de governo. Agora,
Muita coisa será judicializado. Muita coisa será o que é ofensa pessoal, o que passou do limite, nós vamos sim entrar na justiça, e que a justiça, por dano moral, o que foi criminalizado será criminalizado, entendeu? O que foi passivo de crime será criminalizado na justiça, mas nós vamos deixar a justiça resolver essas coisas, até para que sirva de lição, para que se não faça acusações gratuitas, acusações falsas numa próxima eleição. O Edmilson do Jardim Europa está na linha. Edmilson, bom dia. Bom dia, Dante. Bom dia, pessoal da cultura. Bom dia, Bobato. Quero parabenizar pela grande vitória. Mas eu queria dar uma sugestão para o Bobato e para o Chico, que claro que agora vai ter muito trabalho, mas que nos próximos 100 dias, 100 e poucos dias, eles pudessem sair na cidade, conversar com as pessoas humildes, ver a situação dos bairros, porque a imprensa mostra tudo isso, mas às vezes a pessoa não está inteiramente o que está acontecendo. E quando a população vê um prefeito, um vice-prefeito, vê um político andando nas ruas, né, dando um aperto de mão, procurando saber o que está acontecendo, isso chama a atenção do eleitor, né? Mas eu tenho certeza que vai ser um bom governo, né, que Foz do Iguaçu merece, que alguém olhe com mais carinho, com mais responsabilidade, com mais respeito para com o povo. Né? Fica aí os meus parabéns. Obrigado aí pela Rádio Cultura, pelo espaço. Tenham todos um bom dia. Bom dia, obrigado, Edmilson. Bom dia, Edmilson. Estender o agradecimento a todo o Jardim Europa e dizer que um dos compromissos nossos é esse, ele está o mais perto possível da população. De que forma? São de várias maneiras, assim. Por exemplo, nós assumimos um compromisso com as associações de moradores, de ter um canal de conversa com as associações de moradores. Nós assumimos um compromisso com o Observatório Social, com o CODEFOS, com a CIF, com as entidades, para serem chamadas para participarem da condução do governo. E também estar presente no local onde mora a pessoa, no posto de saúde, no CEMEI, na rua mesmo, dentro do possível. Claro que isso não vai acontecer todos os dias, tem tarefa todos os dias no gabinete, coisas que precisam ser desencadeadas. Mas essa sugestão dele de estar presente, ouvindo, no local, nós vamos tentar cumprir o máximo possível. Agora, Bobato, você já esteve do lado de cá, quando eu digo no Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores. Você tem uma experiência de erros que a administrações cometeu em termos administrativos. O que você pensa? O que pode te embasar como vice-prefeito, tendo a experiência que você teve na Câmara? Como que isso pode te ajudar ou ajudar você e o Chico? Os dois foram vereadores. O que dá para se analisar disso? A primeira coisa é que a relação, por exemplo, com a Câmara de Vereadores, ela não pode ser uma relação de compra e venda, entendeu? Ela tem que ser uma relação aberta, uma relação transparente, uma relação republicana. Não pode ser de troca. Uma relação de parceria pela cidade, ou seja, de buscar o apoio da Câmara, de fazer com que o Legislativo... Hoje vocês têm a maioria na Câmara? Hoje nós temos a maioria de vereadores que apoiam o projeto do governo e espero que continuem apoiando, mas é no sentido de buscar de manter essa maioria com a visão da cidade. E não na base de troca, de favores, coisas desse tipo, que eu acho que a política não aceita mais. A política não pode ser assim. Se nós quisermos fazer um governo diferente, essa é a primeira lição. Segunda lição, e vendo principalmente a relação do último governo, é não roubar e não deixar roubar. O gestor que está presente, ele não permite que se faça coisas escusas no governo. E aí entra a terceira lição, que é o gestor presente. O gestor que acompanha, que sabe onde é que estão as aulas do município, que sabe onde é que estão os riscos que pode haver desvios e impedir o desvio. E só vai fazer isso um gestor presente, um gestor que trabalha o tempo inteiro. Porque o gestor ausente permite, se ele não faz, ele permite que se faça. A prefeita Inês, pelo fato dela ter uma história na área de saúde, ter passado pelo cargo de prefeito, vocês já conversaram sobre isso? Se ela volta à Câmara ou se ela fica em alguma secretaria? Toda a conversa sobre secretaria nós vamos começar a partir da montagem dessa equipe de transição. Nós conversamos hoje com a prefeita Inês
sobre a questão financeira do município. O que ela te relatou? O que ela relatou? O relato é positivo, ou seja, as contas estão equilibradas, tanto é que boa parte dos atrasados médicos já foram pagos, existem algumas pendências ainda a serem pagas. Eles vão montar todo esse relatório final de pendências financeiras que o município ainda tem para levarmos em conta. E combinamos de montar uma equipe de transição, que ela vai escolher algumas pessoas do governo, que vai nos apresentar na quinta e na sexta-feira, para fazermos essa conversa permanente sobre todas as situações de cada pasta, e uma conversa individual com cada secretário atual. Só a partir desse levantamento, como disse o Chico, nós vamos estabelecer as metas do governo, e a partir desse estabelecimento de metas que nós vamos definir quais serão os nomes que ocuparão as secretarias. A Inês, com a sua experiência, assim como todas as pessoas que têm experiência de gestão e política na cidade, serão levados em conta na hora de tomar uma decisão. Mas o princípio da decisão será técnico, no sentido de que buscar pessoas que tenham perfil para executar metas que nós vamos estabelecer. Tem algum nome já definido da parte de vocês para essa transição? Eu e o Chico. Tá, mas o Chico disse agora há pouco que ele vai manter a sua atividade como deputado até o último dia possível. Não vai trazer nenhum prejuízo nisso? Não, isso na quinta-feira nós vamos montar essa equipe conjunta aí com o governo. Nós vamos ainda ver quem... A princípio, eu estarei presente o tempo inteiro, e o Chico também, mesmo estando em Curitiba parte da semana, estará presente a maior parte do tempo. E nessa primeira etapa do trabalho, a análise é de relatórios, de entendimento de cada pasta, de como está cada setor da prefeitura, ter isso claramente. Nós já temos uma visão muito plana disso tudo, mas precisamos agora do detalhamento completo. Bobato, me diga uma coisa, já fizeram um levantamento do estrago nessas obras que estão dentro do contexto pecúnio, para saber exatamente o que é que o município perdeu e quais as medidas a serem adotadas? Já tem uma imagem do estrago? Tem chances delas retomarem? Elas precisam ser retomadas. A chance de ser retomada primeiro uma conversa com a Justiça Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, para ver qual a situação jurídica de cada uma dessas obras, porque todas elas são objeto de prova de crime. Então, de verba federal. Então, assim, nós ainda não temos um levantamento concluído sobre o que de recurso pode ser aproveitado, o que não pode, o que vai ter que ser devolvido, o que vai poder ser reiniciado. O primeiro passo para isso é ter uma conversa com o Poder Judiciário e com o Ministério Público Federal. Nós queremos, assim, já na volta do Chico, nessa semana, já agendar essa conversa com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal e com a Polícia Federal, para poder ter claramente assim, o que será possível ser feito. Porque se a Justiça disser assim, olha, vocês não podem mexer em nada, qual é a atitude que nós vamos tomar? Nós vamos ter que procurar o nosso jurídico e ver se há alguma atitude que se possa tomar. Enquanto não houver essa resposta com muita clareza da Justiça Federal, principalmente, e do Ministério Público Federal, não há muito o que fazer. Nós precisamos, mas é uma resposta que nós precisamos ter urgentemente, nessa semana, do mais tardar na semana que vem. Agora, claro que para chegar para a Polícia Federal e pedir para que sejam liberadas, né, é preciso já chegar com... nós temos já vamos fazer uma licitação, nós já temos dinheiro, alguma coisa assim. Não adianta também para a polícia liberar e ficar largado. Então, é muita coisa para se pensar. Todas essas obras, elas tinham recursos liberados pela Caixa Econômica Federal, todas elas resultado de empréstimos feitos pelo governo federal, algumas do governo do estado, mas a absoluta maioria delas, verbas federais que já existiam à disposição do município. O que nós precisamos saber é o que o município perdeu disso. O que o município precisa retomar isso. Tem uma equipe que já está trabalhando nesse levantamento e nós esperamos ter essa resposta pronta até o início da próxima semana. E aí sim sentar com a Justiça Federal. Mas independente de não ter o recurso, nós temos que ter a liberação da Justiça Federal, se não tiver recurso, ter que ir atrás, porque o que não dá é para imaginarmos uma obra como a Felipe Vanche e deixar ela parada lá.
Que o prejuízo é maior. Sim, o prejuízo é maior. Então, mesmo que não tenha o recurso, né, se houver liberação da Justiça Federal, nós temos que ir atrás do recurso. Sim. É isso que o Chico falou, buscar parceiros, buscar deputados, buscar falar com o ministro, falar com o Ministério. Hoje, dos 12, 13 partidos que nos apoiam, porque além dos 11 oficiais, nós tivemos o apoio de mais 2 partidos que não eram... que não participaram da coligação, que foi o PSL e o PPL, que só vieram depois da coligação, que foram montados em Foz do Iguaçu. Então, nós temos 13 partidos. Boa parte desses partidos tem ministros no governo federal. Então, nós temos que buscar cada apoio cada deputado de cada um desses partidos para ver como é que fazemos com os recursos para retomar essas obras o mais rápido possível. Nós não podemos imaginar que seja normal ficar olhando, ficar esperando, não temos recursos, então não podemos fazer nada. Podemos sim. Quando eu estou falando de gestor presente é isso. Saber qual é a necessidade e buscar a solução para essa necessidade. 11h59, o Didier do Curitibano 3 está na linha com a gente. Didier, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Didier Dante. Tudo Didier. certo? Quero parabenizar o Chico Brasileiro e o Newton Bobato aí pela vitória, mas também, já que vocês estão falando sobre equipe de governo aí, né, e toda essa... Minha preocupação é com relação aos cargos comissionados, né? Porque eu votei no Chico, votei aí no Bobato também. Minha preocupação é o seguinte, né? Olhando toda essa campanha, fotos e tudo mais, pude observar que tem algumas pessoas que trabalharam para o Reni Pereira, né? Que foram cargos comissionados para o Reni Pereira. Então eu queria pedir ao Bobato aí, com todo carinho, para que na hora que eles fossem nomear essas pessoas para a diretoria, né, para outros cargos, que pensassem bem, que colocassem pessoas técnicas, né, para desenvolver esse trabalho, né, porque a gente vê aí no governo do Reni Pereira, um diretor da saúde, o cara não tinha nem o nível fundamental e né, o cara tinha uma diretoria lá, né. Então eu queria pedir com todo carinho aí que eles dessem uma atenção nessa equipe técnica, porque faz toda a diferença, né, para fazer uma gestão de pessoas, né, para administrar certinho, seria interessante, né. Então é só isso que eu queria deixar aí e parabenizar mais uma vez. Ok, obrigado pela audiência, pela participação. Meu amigo, muito obrigado pelos parabéns. E pode ter convicção disso. Nós vamos trabalhar para constituir a melhor equipe possível com um misto de análise técnica e análise política. Mas a análise política, ela tem que ser feita a partir de um perfil técnico. Ela não pode ser o contrário. Você não faz primeiro a análise política para depois fazer a análise técnica. Ela tem que ser aquilo que o Chico já disse aqui agora pela manhã. Nós vamos estabelecer as metas e procurar as pessoas que têm o perfil técnico, o perfil e o compromisso político de executar essas metas a partir do estabelecimento delas. Meio-dia ali agora você. Muito bem. Eu queria saber do Bobato, até eu ia fazer essa colocação para o Chico, e eu acredito que eu até mais ou menos já sei a resposta, mas acho que o ouvinte da Rádio Cultura também gostaria de saber. Foi deflagrada uma campanha do Observatório, da ACIF, com questão de moralização. Acabou a campanha política. Mas vocês pretendem fazer uma administração junto com o Observatório, junto com a CIF, trazendo a OAB junto, nessa questão de moralização, trabalhar junto, nisso que você colocou, não está certo, não tem que roubar, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que administrar. Pretende fazer esse tipo de coisa? Transparência em primeiro lugar. Tem uma lei, inclusive, que é da minha autoria, quando eu era vereador, que o governo Reni não aplicou por motivos óbvios, entendeu? De transparência. Que obriga a prefeitura a colocar à disposição no seu site todo o processo licitatório, desde o início, desde o edital, atas, todo o processo licitatório. Hoje, pela lei federal, só é obrigado a publicar os extratos, as relações, os valores. Tá. Nós queremos que toda a população, não somente o Observatório Social, a CIF, o CODEFOS, enfim, essas entidades participem do governo. Chamá-los para o governo, sim, assim como vamos chamar as associações de moradores, os sindicatos de trabalhadores. A ideia é criar canais de conversa com todo mundo, mas aplicar o princípio da transparência. Tudo, a população tem o direito e tem o dever de saber.
Aliás, a população tem o direito de saber e o gestor tem o dever de proporcionar que a população tenha acesso a esses dados. Só vai se evitar que a corrupção volte ao município de Foz do Iguaçu com muita transparência, e nós queremos a ajuda das entidades, sim, queremos tê-las como parceiras. E já estão, de alguma maneira, participando na análise dos contratos que o município fez, que o município tem, já estão participando. Nós vamos aproveitar esses estudos no governo, pode ter certeza disso. Bobato, a questão do IPTU, as explicações que foram dadas, e muitas delas tiveram que aguardar primeiro uma cobrança para depois se manifestar, né? Deixou praticamente essa decisão do IPTU para o governo que você faz parte. É o chamado imposto social, porque ele não tem aquele objetivo de arrecadar, mas é um imposto que mantém, digamos, de uma certa forma, abastecido o caixa da prefeitura. Só que, ultimamente, ele virou realmente uma fonte de renda, de receita, e a coisa, né? Os valores que foram aplicados, não se sabe realmente a realidade disso. Porque se, de um lado, estima-se uma infração de 7%, por outro lado, existe aquela alternativa de fazer valer exatamente atualizar um pouco mais o valor venal da propriedade, e aí o que você ganha na foice você perde no machado. É assim que acontece. Me perguntou este dia um funcionário da prefeitura os comentários a respeito do IPTU, tal coisa, e eu disse a ele que o que realmente faltou era uma pessoa que assina embaixo, comunicar aos órgãos de comunicação, rádio, jornal, TV, exatamente esse procedimento, as alternativas que a prefeitura estava encontrando para resolver a questão do IPTU, né? Eu disse até a ele na época de que a comunicação do Mussolini no Hitler era mais preciso do que o que estava acontecendo em torno da prefeitura atualmente, né? Como é que vai ser o trato com o IPTU e, principalmente, digamos assim, a forma um pouco mais aberta, mais verdadeira, mais rápida de comunicação? Tem duas situações. A primeira, essa é uma pergunta que nós fizemos ao secretário da Fazenda hoje. Ele disse que tem o processo de licitação em andamento da empresa que vai gerar os carnês, porque isso o município terceiriza isso. E esse foi o motivo que o carnê do IPTU não foi lançado, porque não tem nada a ver com aumento, com absolutamente nada. O motivo foi porque não está feita a licitação. Não foi feita a licitação no ano passado. A semana passada eles disseram que era problema técnico, né? Não, o problema técnico é esse. É esse? É esse, o problema técnico é esse. Você não tem esse é o problema, Bobato. Falta de explicar direito. Explica pra gente, Bobato. Não, qual é? A informação que o secretário da Fazenda nos deu hoje de manhã é que está sendo feita a licitação, que ele imagina que essa licitação deve ficar pronta no meados de maio, e toda ela feita, e a nova empresa contratada vai gerar daí o carnê do IPTU. Isso deveria ter sido feito no ano passado, não foi feito, e aí todo esse atraso se resume a isso. Então quer dizer que aí por dificilmente o carnê do IPTU sai antes de junho. Dificilmente o carnê do IPTU sai antes de junho. Isso, inclusive, é um problema para o município. É um problema. Para o município. Até no parcelamento. Agora não há nenhuma previsão de aumento, não há nenhuma previsão de revisão de valor venal. Isso não foi feito, que eu saiba, não foi feito. É um reajuste da inflação. É um reajuste normal que tem da inflação. E agora nós temos que reestudar o IPTU do município. Essa é uma tarefa nossa, mas isso não pode ser feito de golpe, isso não pode ser feito por decreto, chegar um dia e acontecer e sair medindo todas as casas por um sistema de geoprocessamento que ninguém sabe de onde veio, para que veio, e aquilo gerar tudo que aconteceu em 2015. Que nós acompanhamos. Eu entrei na justiça contra aquele aumento absurdo de IPTU que aconteceu nas cidades, e esse é um debate que ainda precisa voltar a ser feito. Porque, primeiro, muita gente não tinha informação de quanto media a sua casa. Nós fizemos um projetinho específicozinho na Câmara, pequeno, que hoje, se você vai receber o carnê, já no ano passado você recebeu o carnê, já vem a metragem da casa no carnê.
que até para a pessoa pegar o metro e lá medir realmente o que está sendo cobrado da casa dela. Porque como é que ela vai recorrer do próprio IPTU se ela não sabe? E criar um sistema de conciliação fiscal no município. Nós estamos estudando uma legislação que trate que facilite a vida do contribuinte no sentido de que ele compreenda exatamente qual é o IPTU que está sendo cobrado dele e que ele tem uma porta aberta para ele questionar o IPTU que está sendo cobrado dele. Porque hoje não tem, é muito difícil, é um protocolo muito lento, a prefeitura não tem uma equipe, às vezes se você questiona o valor do IPTU, o município leva 1-2 anos para conseguir dar uma resposta, precisa se agilizar, se criar maneiras de se responder o mais rápido possível. E uma das maneiras que nós estamos buscando é criar uma legislação municipal chamada de conciliação fiscal, que traga, que consiga fazer com que esses processos andem muito mais rápido. E a gente melhore isso, a gente melhore esse processo de IPTU, além de um processo geral do município, de valor dos imóveis mesmo que precisa ser feito, mas isso não dá para se fazer agora, isso é processo para se estudar no futuro, talvez no ano que vem, no decorrer do governo aí. Quando a gente fala que falta comunicação, que a comunicação institucional da prefeitura não é bem feita, às vezes quem está ocupando a assessoria de comunicação se sente ofendido e acha que comunicação é dar dinheiro para os meios de comunicação falar bem da prefeitura. A gente, quando fala em comunicação bem feita, a gente está falando nisso. A gente diz que é uma comunicação da prefeitura com a população explicando. Até semana passada, a informação que a gente tinha do IPTU era para um problema técnico que não exatamente sabiam explicar que problema técnico era esse. Daí ficavam dizendo, não solta o IPTU porque estamos em eleição. Né? E dá brecha para isso, mas é tudo uma questão de saber se comunicar, de profissionais de comunicação, né? Profissionais de comunicação social que sabem fazer esse trabalho. E de contar a verdade. Por favor, tenham isso. Tenha isso, Bobato. Não só o profissional, nós temos que ter uma política de comunicação do município de Foz do Iguaçu. Aí a política de comunicação do município de Foz do Iguaçu não pode ser confundida com propaganda do governo. Exatamente. Uma propaganda bonita na TV. Propaganda bonita na TV. Tem que ter comunicação de serviço. Comunicação de serviço, muito da saúde, da educação, da questão fiscal, ela depende dessa comunicação eficiente. Nós vamos trabalhar muito nisso, pode ter certeza disso. Okay. São 13 partidos que compuseram o grupo que você e o Chico Brasileiro estavam à frente e que assume a prefeitura agora. Como é que fazer essa composição naquilo que vem pela frente para poder atender todos os interesses envolvidos? A ideia não é atender interesses políticos. A ideia é trazer todos esses partidos para o processo de debate de um programa de governo, da execução de um programa de governo. Nós vamos, claro que em todo processo político tem suas ambições, que os partidos têm seus projetos e vão querer colocá-los isso na mesa de debate. Vamos discutir isso muito francamente, sem nenhum problema, como foi feito durante a campanha. Nós não assumimos um compromisso de nenhum tipo assim, tem que ser fulano, tem que ser ciclano, tem projeto de 2018 tem que ser assim, nada disso foi assumido, então está tudo na mesa. O compromisso era recuperar a cidade, ganhar a eleição para recuperar o município de Foz do Iguaçu. Esse é o compromisso e é isso que nós vamos cobrar dos partidos e vamos pedir para que os partidos participem desse processo desse jeito, dessa maneira. A Sônia da Vila Itajubá. Sônia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Diga lá. Oi, eu queria parabenizar o Bobato. Na realidade, eu queria que ele fosse prefeito, né? Mas tudo bem, como vice também tá bom. O seguinte, eu queria fazer uma pergunta a respeito do IPTU. Nós recebemos o carnê de IPTU em 2015, só que vem um aumento muito abusivo e pedimos uma revisão. Só que até agora eles não vieram fazer a nova medição do terreno e o carnê do ano passado vem em branco. Daí como que fica esse negócio? Esse ano vem? Ou eles têm que vir fazer a revisão, a metragem novamente, alguma coisa assim? Sônia, obrigado pela colocação, viu? Obrigado, agora Sônia, o problema é teu, Bobato, teu do Chico. Essa é uma resposta que eu não vou conseguir te dizer, até porque é aquilo que eu estava falando, a prefeitura hoje tem um problema muito sério de dar resposta num prazo razoável por falta de equipe, por acúmulo de serviço, dar resposta num prazo razoável. Se você não recebeu o carnê se você recorreu do valor, não recebeu o carnê do ano passado, também não deve receber o carnê desse ano. Essa é a tendência que ocorra até ter uma posição definitiva do seu questionamento.
Agora, não tem jeito. Se você receber e se continuar e achar que o valor continua errado, entre com recurso imediatamente. Entre com recurso imediatamente na prefeitura, e que a prefeitura tem que te dar uma resposta. São vários casos que estão chegando aqui agora, Bobato. Tem um ouvinte que diz que tem um problema desde 2014, está parado na secretaria desde 2005, ninguém sabe explicar nada, né? Tem a Maria dizendo que o IPTU em Foz é um absurdo, né? Arrancam as calças do trabalhador. Deixa eu aproveitar para falar disso um pouquinho. Nós temos um problema muito sério no município de Foz do Iguaçu, que é o nosso sistema de informática. O RENI, por exemplo, extinguiu a Secretaria de Tecnologia da Informação. No século XXI, você extinguiu a Secretaria de Tecnologia da Informação. Nosso sistema de informática. Só depois. Hã? Ele fez isso depois. Sim, mas mesmo assim, ou seja, é aquela história de você tem um boi ferido, aí você mata toda a boiada por causa do boi ferido, entendeu? E aí você mata a vaca para mais ou menos assim. Sim, então não tem. O problema não era a Secretaria de Tecnologia da Informação, o problema eram as pessoas que estavam conduzindo a Secretaria de Tecnologia da Informação. E nós temos o nosso sistema de informática desatualizado. O portal da transparência. Não, tudo não funciona. Hoje, qual foi o problema, por exemplo, nós vamos anunciar, o governo da Inês vai anunciar no próximo dia 10 a implantação da Rede SIM. A implantação da Rede SIM, que é um sistema que facilita a emissão de alvarás para pequenas e médias empresas. Por que não foi instalado isso no ano passado? Porque o sistema de informática do município não suporta colocar mais um dado lá dentro. Então, sabe, esse é um problema muito sério e grave que precisa ser resolvido. E nós estamos no século XXI e as pessoas precisam ficar fazendo protocolo de papel para poder resolver uma medição de IPTU. As pessoas precisam fazer, se quiser pedir uma poda de árvore, ela precisa fazer um mapa, um desenho no papel, e lá na frente da casa dela medir, e ter que fazer um protocolo que vai ficar 15 dias no protocolo, que depois vai chegar na secretaria, que vai levar anos para dar uma resposta, porque não tem equipe. E não tem ninguém que acompanha isso, porque é tudo feito no papel. Nós podíamos fazer isso pelo celular. Uma foto, mandar uma foto e pronto. Nós podíamos fazer coisas desse tipo. Então, essas situações de demora de resposta, gente, é um desrespeito com o cidadão e é um desrespeito com a economia do município. Por exemplo, como é que leva 2 anos para julgar um caso de um questionamento sobre a metade do IPTU? O cidadão está deixando de pagar o IPTU dele, o município está deixando de arrecadar, e fica uma situação... Nós temos que resolver essas coisas. Essas coisas precisam ser resolvidas. Como é que vamos resolver? Nós temos que investir no nosso sistema de informática. Urgente. Isso tem que ser uma das prioridades do novo governo. A dona Vera, aqui do Parque Presidente, a nossa amiga, ouvinte de sempre, está dando os parabéns para você, para o Chico, sucesso nessa caminhada, tá? A Catarina, ela está dizendo que, na verdade, a grande votação que vocês tiveram foi confiada no Bobato. Então, tá bom, o Bobato agradece, né? Bobato, nós também queremos agradecer e te parabenizar. Eu tenho certeza que não vai lhe faltar força de vontade para trabalhar, né? O Bobato é trabalhador, ele vai mostrar isso, né? Então, não falta isso. Honestidade também é uma marca que você conquistou. Então, eu acho que nós estamos bem confiantes com você, com o nosso representante, com o vice-prefeito, que não vai ficar na vice-prefeitura, né? Vai ocupar um cargo. Você disse durante a campanha que se fosse para não ser atuante, nem aceitaria, né? Exatamente. Vai ser atuante. Deixa eu só esclarecer uma situação e agradecer muito. Muita gente falou isso durante a campanha, que estavam votando no Chico por causa da minha presença na chapa. É uma honra e isso aumenta a minha responsabilidade. Mas dizer, sim, que eu confio plenamente no Chico. Confio plenamente na história do Chico, nos compromissos de gestão que o Chico tem, no compromisso de honestidade que ele tem, na capacidade de gestão dele, que nós juntos, sim, vamos fazer esse trabalho que precisa ser feito para a cidade. Não existe disputa de ego, não existe, sabe, assim, cada um vai cumprir o seu papel. E o meu papel como vice-prefeito não necessariamente precisa ser cumprido numa secretaria. Ele pode ser cumprido na secretaria? Pode, dependendo da necessidade do município, isso nós vamos discutir. Mas ele também pode ser o papel de articulador permanente, de presença permanente em vários espaços do governo. Nós temos uma cidade grande para governar, não dá para imaginar que o prefeito sozinho vai fazer isso tudo que precisa ser feito. Então, esse papel nós vamos definir com muita clareza nesse processo de transição. Quando estabelecermos as metas, estabelecermos exatamente tudo que o governo precisa executar de tempo, de emergência, de urgência, o que é urgência, o que é emergência, mais ou menos a questão da saúde, do amarelo, do vermelho e do verde. O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. E aí sim, nesse bojo de metas é que estará claro qual será o meu papel dentro do governo, mas pode ter certeza, Dante, haverá um papel com muita clareza e muita transparência disso. Eu não tenho dúvida. Meio-dia 17. Vai ser diferente a história dos vices com o prefeito, acredito eu.
Não, e é diferente por quê? Porque não é uma aliança montada para ganhar a eleição. É uma aliança assim, que tem uma história. Nós temos uma história de militância, uma história de trabalho junto. Nós já trabalhamos juntos, já fomos do mesmo partido 20 anos. Uma parceria, né? Trabalhei com o Chico na Secretaria de Saúde, trabalhei com o Chico na Câmara de Vereadores. Sabe, substituí ele na presidência estadual do partido, fizemos muita coisa juntos. Só para encerrar, o que você avalia dessa... Hoje os vereadores da Pecúlio começam a ser ouvidos. O que você avalia disso? Você acha que eles devem voltar, não devem voltar? O que você avalia? Eu prefiro dizer assim que isso é um problema do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Entendeu? Assim, que a Justiça precisa resolver, o Poder Legislativo precisa resolver, vai ser resolvido no tempo certo. E cada um tem o direito à sua defesa. Cada um tem o direito à sua defesa, eu acho que eles têm o direito de se defenderem. E que isso seja público e seja transparente, que é isso que a população espera. Bobato, obrigado. Quer falar a última pergunta, Enes? Faça. Eu lhe dou 2 minutos, não tem problema. Não tem mais aquele tempo cronometrado agora. Pois então, ouvindo os programas de governo, de todos, né, foi o que mais a gente ouviu durante o período curto de campanha. Mas, Bobato, ficou, digamos assim, selado muita coisa na campanha do Chico, exatamente na recuperação daquilo que não foi feito lá atrás, do que foi mal feito, né? Nós falamos em tanta coisa aqui, agora mesmo, né? Então, deu para perceber que realmente há uma preocupação do Chico e sua para consertar os estragos que foram feitos lá atrás, né? E quando eu digo lá atrás, é no início realmente do governo do Reni, né? O final, a dona Ivone fez, digamos assim, certos milagres, né? Mas o tempo foi exatamente o grande inimigo dela, que não dava tempo para fazer nada. Apagava um fogo aqui e nascia do outro lado o outro. Então, no meio de tudo isso que tem que ser recuperado, existe um fator muito importante, que isso aí se diz respeito até à própria credibilidade do município, porque ele perdeu muito com isso. Perdeu, digamos, tempo, perdeu verbas, perdeu obras, perdeu pessoas, né? Existe digamos, de fato, que quero que você comente isso, uma preocupação com esses fatores? Existe, essa é a nossa principal meta, trazer de volta a cidade. Esse é o termo que nós usamos muito. E eu usei em algumas reuniões o exemplo de uma casa nova. Uma coisa é você pegar uma casa do zero, de um terreno limpo, e construir e levantar o alicerce de uma casa. Outra coisa é você pegar uma casa destruída, quebrada, que tem rachadura em vários lugares, e que você precisa primeiro consertar, saber o tamanho dessas rachaduras e consertá-las, e aí você refazer o alicerce para poder fazer com que a casa seja construída. Nós estamos nesse patamar. É impressionante, Enes, é impressionante o quanto foi devastada a administração pública municipal, em todos os setores. Todos os setores que a gente olha, todos os setores, é impressionante. Então, a primeira grande meta é esse, é recuperar a credibilidade da administração pública municipal. Como é que se faz isso? Se faz isso pagando as contas, se faz isso voltando a pagar em dia, se faz isso dizendo para as pessoas, podem vir, que ninguém vai te achacar, podem vir investir em Foz do Iguaçu, que agora você tem um prefeito que te ouve, entendeu? Podem, como convencer que o médico volte a trabalhar? Olha, você vai receber em dia. Esse é o processo de muita conversa. No início vai ter que ter muita conversa e, ao mesmo tempo, muita ação concreta. Porque esse tempo que outros prefeitos tiveram, nós não teremos. Nós temos essa leitura muito clara, que nós não teremos o tempo de espera. A população vai esperar que nós tomemos posse, que nós resolvemos imediatamente todos os problemas. Nós vamos pedir paciência para a população? Claro que nós vamos pedir, porque nem todos os problemas nós vamos conseguir resolver de imediato. Mas nós temos que dar resposta, nós temos consciência absoluta dessa nossa responsabilidade. Nós temos que dar resposta imediata, consertando que o estrago, boa parte desse estrago já foram consertados, algumas coisas foram arrumadas, tanto pela Ivone como pela Inês. Entendeu? Tem muita coisa, por exemplo, essa questão dos médicos, do salário atrasado dos médicos, boa parte já foi pago. Você tem a situação da arrecadação está razoavelmente equilibrada. O que precisa ser feito é agora um bom planejamento de gestão e tocar a vida para frente. Agora,
também não dá para esquecer o passado. Nós temos muita coisa para ser consertada. E vamos consertar e, ao mesmo tempo, criar algumas situações novas, por exemplo, que é conserto. Por exemplo, se o sistema de informática tivesse sido mantido, nós não estaríamos com problemas como esse que nós estamos em IPTU. Se o sistema de saúde tivesse sido mantido, nós não estaríamos com problemas como esse de falta de médicos. Se o laboratório não tivesse sido desmontado, não tivesse sido entregue para um esquema de fraude, nós não estaríamos com a situação hoje de falta de exame para gestante, que é um absurdo. Você imaginar que uma cidade do Porto de Foz do Iguaçu, no século XXI, no estado do Paraná, não tenha centenas de mães que serão mães sem terem feito exames de pré-natal. Isso é um retrocesso para a saúde pública gigantesco, isso é imenso, isso é fora do tamanho, porque você não sabe qual é o estado de saúde que essa criança vai nascer, entendeu? Então, correndo atrás disso, nós temos que recuperar essas situações emergenciais muito rápido. Temos absoluta consciência disso, Enes. Acho que responde também um pouco do que o Marcos, que é taxista, disse aqui, né? Ele perguntando, né, para recuperar a visão que o turista tem de Foz do Iguaçu, é uma questão disso também, credibilidade. Aos poucos a notícia vai se espalhando, né? Brasil afora. Recuperar a credibilidade da administração e recuperar a nossa malha viária, que é outro problema muito grave, entendeu? A nossa malha viária é feio, problema. Você traz o turista aqui para o turista cair num buraco e quebrar o pneu do seu carro, não dá certo. Então, essas coisas precisam ser feitas. E aí, quando nós estamos falando de recuperar a credibilidade do município, não é só a divulgação da imagem da cidade. A divulgação da imagem da cidade é isso, ela vai se dar aos poucos, naturalmente, com o trabalho do governo. E eu tenho, assim, muita convicção, muita confiança que nós vamos fazer o melhor governo da história dessa cidade. O Hélio da Guarda Mirim está parabenizando o ex-Guarda Mirim e hoje vice-prefeito Nilton Bobato também. Ele diz que estão muito honrados e orgulhosos. Obrigado, Hélio. Grande abraço. Vou almoçar com você qualquer hora dessa aí na Guarda Mirim. 12h24. Bobato, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço imensamente o espaço, agradeço a população de Foz do Iguaçu mais uma vez pela confiança, pelo carinho que fomos tratados nessa campanha e vamos dar a resposta com muito trabalho. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. 12h25, o Aldo da Pernambucanas está na linha com a gente para iniciar essa semana já anunciando promoções lá na Casa Pernambucanas. É isso, Aldo? Tudo bem? Bom dia, boa semana. Tudo ótimo, bom dia para você, uma ótima semana a todos que acompanham a cultura também, a Foz do Iguaçu. Olha só, e região também, né? Vou falar uma coisa para você, Dante, Pernambucanas começou o mês já com muitas ofertas, final de semana aí tivemos aí várias ofertas, continua essa semana para hoje e para amanhã, nós temos alguns destaques aí, olha, você quer comprar notebook, gente, notebook 4 GB de memória, notebook da marca Compaq mesma linha que a HP, notebook que custa R$ 1.699, hoje e amanhã por R$ 1.399 e ainda parcela em 10 vezes de R$ 139,90 sem juros no crediário próprio da loja, gente. Temos também a linha de celulares, toda a linha de smartphone, você vai poder parcelar em até 10 vezes sem juros também no crediário, tem parcelamento nos cartões de crédito. O destaque para hoje é smartphone Samsung J5, gente, por R$ 899, só 10 parcelas de R$ 89,90. Oportunidade para você comprar smartphone Samsung J5 em 10 vezes de R$ 89,90. Sabe o que tem mais? Tem tablet, gente. É a semana da tecnologia, tablet 7 polegadas, 8 GB de memória, tablet com Android, tablet com entrada para 2 chips, que pode fazer ligações também nesse tablet, de R$ 599 por apenas R$ 299, a metade do preço no tablet. Pode parcelar sem juros também. Ventilador 40 centímetros da marca Mundial, gente. Ventilador 40 centímetros, só R$ 89,90, aquele ventilador grande. E uma grande liquidação em cama, mesa e banho, tapetes e cortinas. Temos mantas de casal a partir de R$ 29,90, manta que custava R$ 50, baixou para R$ 29,90. Temos travesseiros a partir de R$ 9,99, jogo de cama casal, jogo de cama solteiro, vem até a Pernambucanas, muitas ofertas também em cama, mesa e banho. Grande abraço para você, Dante, e uma boa semana a todos aí. Grande abraço, Aldo. São as promoções da Pernambucana. São 12h26, 28 graus fazendo agora em Foz do Iguaçu, o céu entre nuvens, né? Céu firme. Intervalo comercial, nós já voltamos.